Um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pelas Nações Unidas se concentra na promoção de saúde e bem-estar, o que inclui a meta de acabar com epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas até 2030. Dentre essas doenças negligenciadas, incluem-se as parasitárias, como a malária, ascaridíase, que afetam mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, principalmente em regiões de baixa renda, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças americano. O Brasil também tem sido impactado, principalmente por parasitoses intestinais, devido à precariedade do saneamento básico. Assim, um esforço para combater esses problemas é essencial nas próximas décadas. No estudo desses patógenos, a identificação e classificação de parasitos é feito por meio da análise por microscópio de toda a extensão de lamínulas coberta com amostras fecais. Esse procedimento exige grande esforço humano e é propenso a falhas, uma vez que esse tipo de amostra geralmente contém uma quantidade significativa de impurezas. Assim, o aprendizado de máquina se mostra uma abordagem pertinente para acelerar a análise de amostras por meio da classificação automática. Porém, a técnica deve ser capaz de lidar com a disponibilidade limitada de dados anotados, pois a anotação extensiva de dados se torna uma tarefa demorada, dispendiosa e sujeita a erros. Esse foi justamente o objeto de estudo deste trabalho. Em nossos experimentos, utilizamos imagens de microscopia de larvas, ovos e cistos de parasitos intestinais humanos, constituindo 3 bases de dados, cobrindo as espécies mais comuns no Brasil e nos países tropicais e totalizando por volta de 18 mil exemplos. Para simular a baixa disponibilidade de dados, limitamos o conjunto rotulado de treino a 1% dos dados. E para lidar com essa limitação, escolhemos trabalhar com uma abordagem semi-supervisionada, inspirada em um trabalho recente, visando gerar um classificador efetivo a partir de poucas amostras anotadas. A ideia consiste em um método interativo que busca treinar um modelo com os exemplos rotulados disponíveis e possibilitar que, através de técnicas de projeção e classificação baseadas em grafos, atribuam pseudo-rótulos para as amostras não anotadas mais próximas daquelas com rótulos conhecidos. Na próxima iteração, um novo modelo é treinado, mas agora com as amostras com os rótulos originais e pseudo-rótulos. Esse processo se repete por um número fixo de vezes, por exemplo, 5 vezes. Na arquitetura testada, utilizamos extração de features por meio de uma abordagem recente baseada em marcadores chamada FLAM. Essas features são aprendidas sem backpropagation e utilizadas para treinar uma rede MLP, que gerará a classificação. A saída da última camada escondida da rede é então projetada em um espaço 2D, utilizando TSNE, tanto para amostras rotuladas como para amostras ainda não rotuladas. E o algoritmo Florestas de Caminhos Ótimos é utilizado para decidir quais pseudorótulos serão atribuídos. Os conjuntos de treino, teste e validação foram gerados utilizando a amostragem estratificada, visando manter a proporção original das classes. A acurácia e o capa de Cohen do classificador treinado só com 1% da base de dados se mostram na tabela, para os conjuntos de treino e validação. A acurácia de propagação, a acurácia e o capa de Cohen do classificador após a propagação de pseudorótulos com 5 iterações estão dispostos na tabela para os conjuntos de treino, validação e teste. Pode-se observar que o desempenho do classificador piora em relação ao classificador treinado só com 1% da base de dados. Assim, podemos concluir que o FLIM permite treinar camadas convolucionais, possibilitando um classificador eficaz só com 1% das amostras anotadas. O treinamento do classificador é muito sensível às amostras rotuladas erroneamente, prejudicando assim o processo de aprendizado. Portanto, acreditamos que o aprimoramento da técnica de propagação de pseudorótulos poderia melhorar o desempenho da metodologia proposta.